Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre o conselheiro da casa do Senhor. Provérbios capítulo de número 11, verso de número 14 fala: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Essa palavra, ela fala aqui do conselheiro, daquele que dá conselhos dentro da casa do Senhor. Se não houver quem dá o sábio conselho, o povo vai cair. Se a pessoa dá um conselho errado, movido pelo seu próprio ego, pela sua própria vontade, persuadindo pessoas a erros, esse conselho lá na frente vai gerar uma confusão, vai gerar um descontentamento, vai gerar uma separação, porque houve um conselho errado, porque houve algo que não veio para edificar, e sim para derrubar. Nós instituímos um conselho dentro da igreja. O que é um conselheiro? Um conselheiro é aquele que ouve aquilo que vem da presidência de um ministério. Funciona como nos antigos reinados, onde Davi tinha os seus conselheiros, Salomão tinha os seus conselheiros. Então nós estamos diante de um reino, Igreja, Reino de Jesus Cristo, instituído um conselho, para que esse conselho, ouvindo aquilo que vem da presidência, ou aquilo que vem do povo, ajoelhe ali durante 7 dias diante de Deus, sozinho, individualmente, e começa a orar a Deus para que Deus dê direção, para que ele dê um sábio conselho. Um conselheiro, ele não pode pedir conselho para outro conselheiro, porque a mente daquele outro conselheiro pode estar deturpada, errada, e ele vai acabar persuadindo a erro. E lá na frente vai haver uma confusão no meio da igreja. Pessoas fazem isso claramente, porque são movidas pelo seu próprio ego, pela sua própria vontade, pela sua própria visão tacanha. Então, a pessoa que dá um conselho errado, que aconselha de forma errada, que orienta e direciona de forma errada, vai causar aí uma separação, um descontentamento, uma confusão, uma desconfiança, por causa de um conselho errado. Então o conselheiro ele deve guiar, direcionar, orientar, aconselhar da maneira correta. Nós, como membros de um conselho instituído com 6 pessoas, porque essa igreja ela vai caminhar mediante conselho. Ninguém vai fazer nada sem a direção de Deus, sem colocar em votação. Mas a minha votação ela não pode ser antecipada, misturada. Pedir opinião é como se fosse naquele jogo, né, da televisão. Não, você pode pedir opinião para os universitários. Amado, conselheiro não pede opinião para ninguém. Conselheiro, ele ajoelha diante de Deus e pede a direção do próprio Deus. Um membro de um conselho, de uma comissão, que delibera algo ou algum assunto, tem que ter essa consciência. Essa consciência de não buscar fora da reunião conselhos errados, opiniões erradas. Se você tem confusão de mente e não sabe deliberar algo ou algum assunto sério, peça para sair do conselho, porque não há maturidade. Peça para sair desse mistério. Peça e fale: eu não estou capacitado, eu não sei dar o bom conselho. Mas se você tem vontade de permanecer no conselho, ou aconselhar alguém, seja até mesmo uma reunião de lares, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, peça a Deus entendimento. Mas um conselho só pode ser dado por um conselheiro dentro de um ministério após 7 dias de consulta diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Então nós somos um conselho formado por 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, um errou por dar o conselho errado. Mas se errou,
Volte diante de Deus e fala: Senhor, eu dei o conselho errado. O que eu faço para dar os conselhos da forma correta, da forma certa? Mesmo sendo um não ou sendo um sim, você tem que saber dar o conselho. Mesmo sendo esta ou aquela direção, você tem que ter base para dar um conselho. Porque sabendo que aquilo que veio de Deus, você tem certeza que está fazendo da maneira certa e não pelo seu próprio ego. Então a pessoa que tem essa formação intelectual, essa formação espiritual diante de Deus, está habilitada com habilidades específicas para admoestar, para aconselhar, para direcionar, para orientar. Até mesmo, amado, profissionais dentro da casa do Senhor. Nós, como 6 conselheiros da casa do Senhor, reunido ali o conselho, vamos ter que orientar pessoas. E se orientarmos da forma errada, nós vamos dar honra ao inimigo e não a Deus. Então o título honra é dado a certas pessoas, em certas épocas. Esse conselho da nossa igreja ele pode ser trocado daqui a 4 anos, com um novo estatuto, com a nova programação, com a nova ata ministerial. Porque se nós observamos que no nosso meio tem pessoas fracas, que não conseguem seguir uma direção de presidência de ministério, aonde, na nossa primeira reunião, foi falado, ora a Deus durante 7 dias, não busque conselho um com o outro. Esse conselho lá na frente, se ele não tomar uma direção firme de oração diante de Deus, ou não andar com as pernas próprias, sem buscar a opinião dos universitários, ele vai ser trocado daqui a 4 anos. Porque vai ser feita uma nova votação, vai ser indicado novos conselheiros para aconselhar a igreja, reino de Jesus Cristo. Aquele que oferece, amado, ou recomendações erradas de alguma coisa, ou tenta persuadir alguém para o erro, ou para o acerto também, porque às vezes a pessoa está certa e está tentando persuadir ao acerto. Não é para fazer isso. Não existe isso dentro do nosso ministério. Pessoas não devem buscar conselho com outras pessoas. Um conselheiro, amado, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é uma pessoa que dá conselho, que aconselha, que orienta, que direciona. Amém? Outra pessoa. Ele guia, mas ele guia na hora da reunião, na hora do voto. Está lá, sobre o assunto tal. Escreve no papel, sim ou não. Depois, junta-se os votos, na mão da presidência do ministério. Abre o voto, pastor tal, diácono tal. Votou sim, votou não. Justifica o seu voto. É assim que nós fazemos. Existe uma direção ministerial. Existe algo para ser feito. A igreja, ela é direcionada em cima de assuntos sérios. Nós não podemos brincar com coisas espirituais. Então, em nome do Senhor Jesus, cometemos erros. Erramos. E temos que reconhecer os nossos erros. Pedir perdão a Deus, clemência ao Senhor e falar: Senhor, me dá mais sabedoria, esse erro eu não cometo mais. Todos que estão no conselho vão permanecer, porque erros são cometidos para que lá na frente não cometam mais erros. A orientação que eu tive de Deus é que houve muito erro, muito disse-me-disse, muita conversa atravessada entre fulano, ciclano e beltrano. Então não vamos fazer mais isso, amém, amados? Vamos seguir à frente. Essa igreja é uma igreja séria, é uma igreja pautada nas direções bíblicas. E cuidado com pessoas que tentam te persuadir a erro. Não busque conselho com pessoas que querem ver, em vez da vitória, a derrota. Porque no meio dos conselheiros, sempre vai haver alguém que vai receber a seta de Satanás. Existia 12 apóstolos, um estava persuadido ao erro.
Sempre vai ter alguém que pode receber uma seta de Satanás simplesmente porque não seguiu uma direção, porque não orou, porque não ajoelhou. E aí deu o conselho errado. O conselho segundo o seu ego, tentando firmar a sua visão e não a visão de um ministério, e não a visão de tudo aquilo que foi revelado por Deus para esse ministério chamado Igreja Reino de Jesus Cristo. Eu peço a todos que fazem parte de um conselho que entenda certas coisas espirituais e que se mova diante de Deus em espírito e em verdade. Peça a Deus sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento bíblico. E firme a decisão no teu coração, mas não passe para os demais. Não passe para os demais aquilo que você acha que é certo ou que é errado. Somente passe isso em reunião. Na reunião você fale. Porque eu não vou julgar isso ou aquilo. Porque conselho é voto. E se é voto, eu tenho que obedecer e seguir. Mas não persuada pessoas a erro ou a acerto. Eu peço a todos que compreendam o que eu falo, não como uma exortação, mas como uma direção para um conselho forte daqui para frente. Em nome do Senhor Jesus, graça e paz, aleluia, ou graça e paz, aleluia.